Olá família, bom dia, tudo bem com vocês? Bem, hoje eu não vou dar caroninha para vocês, hoje nós vamos fazer algo diferente. Hoje eu vou ler alguns comentários do vídeo, deixa eu verificar aqui que vídeo que é. É aquele a respeito, um que eu fiz, falando daqueles que defendem um segundo casamento, tá? Então, teve muitos comentários, eu achei alguns muito pertinentes, inclusive, e nós vamos falar a respeito de alguns deles, tá bom? E eu já quero lembrar você, que está assistindo todos os dias, que curta, tá bom? O vídeo, para eu saber que você está assistindo na nossa sequência certinho. E volto a frisar, eu leio todos os comentários, tá? Então, se você quiser participar também, pode aí deixar o seu comentário no vídeo. Bem, a Luziana Costa, ela disse o seguinte: Diego, quem casa na igreja e separa, pode casar de novo no civil? Bem, Luziana, dentro da interpretação que nós fazemos, né? Daquilo que a Bíblia diz acerca de casamento, você registrar no civil ou não registrar não valida nem desinvalida um casamento diante de Deus. Eu já fiz outros vídeos aqui tratando a respeito de assunto, mas para resumir, né, essa pauta, o que a gente pode afirmar é que uma assinatura de um homem, de um juiz, de um oficial de cartório, né, seja lá quem for, não é capaz de unir você e seu marido, e também não é capaz de separá-los diante dos olhos do Senhor, tá bom? Então, esse negócio de, eu casei na igreja, mas nunca casei no civil, não tem isso, tá? Na palavra do Senhor, ela não restringe uma união entre homem e mulher a um terceiro homem, que vai lá e assina e fala que agora vocês estão casados, tá? A mesma coisa é casamento na igreja. Não é um pastor, um bispo, um apóstolo, um padre que tem o poder de unir vocês ou de separar vocês, tá? Isso, a única pessoa quem faz é Deus, no conceito da união. A separação, nem Deus separa. O que separa é a morte, tá bom? É isso que a palavra do próprio Senhor diz. Então vamos lá. Próxima. Olha, eu não vou ler todos, tá? Eu selecionei alguns poucos aqui. A Jaqueline Moraes, ela pergunta assim: qual o nome da sua igreja? Aqui em Mossoró, as igrejas quase todas são corrompidas, casam 2, 3 vezes. Roupas curtas, maquiagens, um horror, cabelos cortados. Queria saber o nome dessa igreja santa, que diz a verdade corajosamente sobre casamento vitalício. Jaqueline, assim você me aperta, porque, por incrível que pareça, eu concordo com você e ainda vou um pouquinho mais longe. Eu diria que 99,9% das igrejas hoje, elas estão vivendo um processo de mundanismo, né? Você pega o pecador, você leva ele para próximo de você, para próximo de Deus, mas parece que a influência desses pecadores está sendo mais forte do que a influência que nós deveríamos exercer sobre eles. Então, ao invés de nós colocar neles as práticas santas, conforme o assim diz o Senhor, parece que eles estão conseguindo trazer as práticas deles para nós, infelizmente. E diante disso, eu não vou dizer a igreja que eu frequento para prestar uma adoração a Deus, porque infelizmente ela está inserida nisso também, tá? A igreja que eu vou também casa 2, 3, 5, 10 vezes. Tem as suas prerrogativas das quais eu não concordo, entendo que não é um conceito bíblico. E quando eu digo 99,9% das igrejas adotam isso, é simplesmente para dar uma margem de que eu não erre, sobre a possibilidade que pode haver no mundo uma igreja que se atente a todos esses detalhes. Infelizmente, eu ainda não conheci essa igreja, tá bom? Mas olha, entenda que a igreja ela não precisa ser perfeita. E ela não é, e ela não vai ser.
ela é composta de homens, pecadores, falhos, corruptos. Entenda que você se reúne com essas pessoas tão somente no intuito de adorar a Deus. E você tem uma obrigação de ajudar essas pessoas. Conforme você obtém a luz, você as ilumina também. Está me entendendo? Então não se preocupe se existem falhas e dificuldades na tua igreja. Apenas se posicione. Deixe que as pessoas saibam que você vive no segundo assim diz o Senhor. Tá bom? Vamos ver mais um. Vamos achar aqui. Cadê? Aqui um. Legal. A Nathalie Natti, ela colocou assim: a pastora da igreja que eu estou indo e todas que eu já fui falam a mesma coisa. Deus quer te ver feliz. Falou que se for assim, se for só um casamento, então tem o casamento que valer é a primeira relação sexual que tivemos. Que estamos casados com essa pessoa. Então eu falei para ela, se eu tive minha primeira relação com uma pessoa que já tinha tido uma relação dele com outra, então como que isso é um casamento? E ela falou que antes não celebrava um casamento, que era só através da relação sexual. Então, ela falou que é melhor casar novamente do que fornicar. E eu falei, como assim é melhor o adultério? Nas palavras dela, né? Porque segundo casamento é adultério, do que se abrasar fornicando. E ela disse, não é adultério segundo casamento. Por fim, a Nathalie diz, eu estou muito confusa, porque já fazem quase 3 anos, não há traços de arrependimento em meu marido, que nem nos vê, nem eu, nem os meninos de 2 e 4 anos que precisam dele. E a mulher estranha só na humilhação comigo e meus filhos. Ficaram com nossas lojas e nós sem nada. Não dá para entender. Bem, Nathalie, em relação a essa história, né, esse diálogo que você teve com essa pastora, eu diria para você o seguinte, Deus não quer a gente feliz. Calma. Não dentro do conceito que o mundo hoje diz. Porque o mundo hoje diz o seguinte, olha, você lutar a carne contra o espírito é algo que te desgasta. E Deus te quer feliz, então você não precisa se dar a essa luta. E aí, quando você não se dá a essa luta, você se inclina para a carne. E aí é onde o coração do ser humano se torna corrupto, ganancioso, promíscuo, sabe? E por aí vai. Então esse conceito de Deus não querer que você sofra e tudo mais, não é muito coerente. E nós precisamos entender também que Deus criou tudo perfeito. Tudo perfeito, tudo santo, e Ele quer nos converter a isso. Mas nós vivemos em um mundo de pecado. Nós vivemos. E mediante a isso, existem as consequências do pecado. Tá? Então, haverá lutas, haverá dificuldades. Ao longo disso, pode ser que estejamos, sim, infelizes. Mas nós precisamos lembrar que, por mais que sejamos infelizes, buscando fazer o que a palavra do Senhor diz, por 90, 50, 100 anos que seja, Ele nos prometeu uma eternidade, onde ali sim seremos felizes. Então acho que compensa seguir a palavra do Senhor. E a respeito do que sua pastora diz, que casamentos é tão somente com ato sexual, não é isso que a Bíblia ensina. Tá? A Bíblia ensina que o casamento, que o sexo é o último processo que se realiza a fim de se consumar um casamento. Então você precisa deixar pai e mãe, você precisa, automaticamente se dispor a habitar sobre o mesmo teto com o seu cônjuge. Você precisa assumir um compromisso social com as pessoas, né? Então as pessoas precisam saber que vocês dois pertencem um ao outro. E por fim, realiza-se a prática sexual, consumando essa união. Tá? É esse conceito que a Bíblia ensina. Quando você não tem um compromisso social com as pessoas, você não tem um compromisso com o seu parceiro sexual e você vai lá e pratica um ato sexual, a Bíblia chama isso de prostituição. Porque você está
tendo ato sexual em troca de algo, quer seja de prazer, de dinheiro, enfim. Quando você tem um compromisso social com aquela pessoa, ou seja, você namora com ela, você é noivo dela, todo mundo sabe disso, mas você não deixou pai e mãe, vocês não habitam sobre o mesmo teto, vocês não assumiram esse compromisso um com o outro, e aí você tem um ato sexual, aí sim isso chama-se fornicação, tá bom? Então tem essas diferenças, que aí tem muitos pastores que apenas replicam o que eles escutam, não se atentam a detalhes, e aí acaba fazendo essa confusão toda na cabeça de quem pergunta, tá? O recomendado é sempre buscar na Bíblia, é a fonte mais segura, mais pura, e nela não traz nenhuma confusão. Francisco Defante, ele colocou assim, uma pergunta que ninguém responde claramente, inclusive o Diogo. Ufa, que alívio, achei que ele ia falar que era eu. Eu imagino que ele confundiu, né? Mas eu brinco com todo mundo, viu? Desde a minha infância eu respondo por Diego, Diogo e Tiago. Não sei porquê, as pessoas confundem. Casar de novo traz implicação para a salvação? Deixa eu te falar uma coisa, eu respondo claramente sim, outros respondem claramente que sim, e a Bíblia responde claramente que sim, que traz implicação. Você casar-se uma vez não é garantia de salvação. Você não se casar de novo também não é garantia de salvação. Mas você ter um segundo casamento com o seu cônjuge ainda vivo, a Bíblia chama isso de adultério. E aí Paulo ele é enfático em dizer que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Tá bom? Então, a gente fala claramente sim. Vamos ver qual outra pergunta que eu separei aqui. O José Lima falou assim, os pastores que apoiam o segundo casamento não entendem Romanos 7, que diz que nós só estamos na nova aliança, a graça, porque a primeira aliança, a lei, foi invalidada pela morte, a morte de Cristo. Assim também o casamento, a primeira aliança, é invalidada somente pela morte de um dos cônjuges. Bem, José, concordo e discordo. Vou te explicar. De fato, quando Paulo ele faz essa menção, né, dessa analogia, ele deixa claro essas questões das validades. Nisso você está corretíssimo. Mas quando você coloca que a lei foi invalidada pela morte de Cristo, aí existe um equívoco. Porque a lei ela não foi invalidada. E o próprio Paulo diz isso. Em uma outra passagem ele até questiona, por um acaso, pela graça, anulamos a lei? De modo nenhum, tá? E aí ele complementa dizendo assim, porque só sabemos que pecamos porque a lei diz que é pecado. O que a gente precisa entender da graça é que a lei ela aponta para o pecado. A lei ela aponta e ela condena o indivíduo, ela condena o pecador. Então a lei não salva, a lei ela condena. Esse é o papel da lei. Eu só sei que eu estou em adultério porque a lei diz não adulterarás. Só que se não tiver graça, se só houver a condenação, então agora nós cumprimos o conceito bíblico, né, de que o salário do pecado é a morte. Ponto final. Então, se você não trazer a graça para isso, a lei te condena e ela te mata. E aí quando Jesus complementa, ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Ou seja, a graça, por meio do sacrifício de Cristo, permite que você, pecador, condenado pela lei, possa obter o perdão. Mas se você obter o perdão e novamente pecar, agora você precisa novamente clamar o perdão do Senhor, tá? Então, a morte de Cristo ela não invalida a lei. O próprio Senhor disse que ele não veio para mudar a lei, tá? Ele veio para cumpri-la. Por que ele veio para cumpri-la? Porque a lei condena, porque a lei mata. E Cristo veio e morreu para se cumprir a lei, tá bom? Então, existe apenas esse detalhe de compreensão, tá? Não faça bagunça na sua mente. E não tente invalidar a lei
a qual o Senhor nosso Deus fez, o qual nosso Senhor Jesus Cristo veio e cumpriu, e a qual o nosso Senhor Consolador, o Espírito Santo, nos conduz e nos ajuda todo dia a não pecar contra ela. Tá bom? Vamos lá, vamos ver se dá para falar mais um. Eliette Fraga, ela diz assim: pastor, você poderia ainda falar desse assunto a respeito do segundo casamento, sobre o que diz Ellen White? Afinal, ela é uma profetisa do Senhor e as suas obras nos ajudam a entendermos melhor a Bíblia, que é a sua palavra para nós. Obrigado. Bem, Eliette, logo abaixo, inclusive, algumas pessoas responderam, tá? Nós tivemos algumas respostas a esse comentário, um tanto quanto irônicas, outras ofensivas, outras questionando dentro do bom senso, mas eu vou te dizer a respeito disso. De fato, Ellen White, ela falou pouco acerca disso, mas ela se posicionou favorável a um segundo casamento em determinadas circunstâncias, tá? Que são as mesmas adotadas por inúmeras igrejas hoje, na dificuldade de se compreender Deuteronômio 24 e de se compreender aquilo que Jesus disse a respeito de Deuteronômio 24, quando ele respondeu aos fariseus acerca do divórcio, tá? Então, ela, tal como vários outros, tem esse equívoco de interpretação, tá? Mas, como você questionou a respeito dela e até colocou ênfase, né, dela ser uma profetisa, é importante ressaltar que a Bíblia demonstra vários profetas ao longo de Gênesis a Apocalipse, vários. E nós precisamos entender que profeta, segundo diz a palavra do Senhor, é aquele que anuncia por parte do Senhor aquilo que há de acontecer. Tá? Então, a pessoa, ela exerce a função de profeta. Ela nem sempre é profeta, mas ela exerce a função de profeta. Em um determinado momento, a pessoa não era, passa a ser, em outro momento pode deixar de ser. Quer ver um exemplo? Nós tivemos o caso de Saul. Foi um rei ungido por Deus, né? Um homem que se tornou rei ungido por Deus. Em um determinado momento, a Bíblia conta que ele sai à praça e ele começa a profetizar. Ele tem um momento de profeta. Mas ele era rei, ele era ungido. E depois teve toda a rejeição por parte do Senhor e deixou de ser. Nós temos um outro caso interessante, que é o caso de Elias. Exercendo a função de profeta, num determinado momento ele, diante de 300 profetas de Baal, fogo cai do céu e tudo, e diante de uma ameaça, Elias foge, e ele pede a morte, sabe, ao Senhor. E o ato de Elias foi reprovado por Deus. O que é que eu estou querendo dizer a respeito disso? Eu poderia trazer outros inúmeros exemplos. Que a pessoa, ela exercer a função de um profeta em determinados momentos, não faz com que ela se torne um profeta em tempo integral e em toda a sua vida. A palavra do Senhor, inclusive, diz que nos últimos dias jovens teriam sonhos, os velhos profetizariam, homens, mulheres, ou seja, o dom de se transmitir algo que vem de Deus às outras pessoas é dado a qualquer um, tá? E nós precisamos entender que não é porque você recebeu uma vez esse dom, que você exerceu essa função, que agora tudo que você fala é um ato de profecia. Por que eu estou querendo fazer essa introdução? Porque eu já li alguns escritos, né, da Ellen White, respeito todos aqueles que a seguem e tudo mais, tá? As religiões, inclusive, que a têm como um dos pilares para a estruturação de doutrinas, princípios e valores espirituais, respeito a tudo isso. Entretanto, muitas coisas que eu já li a respeito dela, eu pude perceber ela exercendo um papel de profeta. Algo que Deus pegou, passou para ela, ela passou a outras pessoas. Mas, hoje, nas literaturas dela, se propaga
todos os comentários que ela fez, as revistas que ela escrevia artigos, né, juntamente com seu esposo, as cartas de recomendação que ela mandava para as igrejas, as cartas que ela mandava a membros, aquilo que ela falava em determinadas reuniões ou púlpitos. Então, pegou-se um ato, 2 atos, vários atos em que ela de fato recebeu uma inspiração de Deus. E aí agora a culpa não é dela, tá? Mas hoje muitos pegam tudo que ela fez e transforma como ato de profecia, tá? E eu particularmente discordo disso, porque na Bíblia nós não temos um profeta que foi 100% profeta, tá? Todos eles tiveram momentos de deslizes, de dificuldades. O próprio João Batista, que foi anunciado ainda no ventre da sua mãe, próximo da sua morte, duvidou se Jesus de fato era o Messias, a ponto de pedir para os seus discípulos irem lá e questionar. Ou seja, e a dúvida não é um ato exemplar, ou seja, é um ato condenável. O cristão não pode haver dúvidas. E porque um profeta teve dúvida, agora todo mundo pode ter dúvida? De forma nenhuma. Você está me entendendo? Então, diante disso, é que eu afirmo a você que esse conceito dela acerca do segundo casamento é equivocado. E tem uma palavra que ela diz que eu acho que algumas pessoas deveriam levar em conta. Porque na sinceridade dela, e talvez ela até entendendo o que ela poderia se tornar no futuro, ela deixa bem claro o seguinte, que de tudo aquilo que ela dissesse, se porventura algo não conseguisse ser comprovado na Bíblia ou ser fundamentado na Bíblia, que ignorasse as palavras dela e ficasse com o conceito bíblico. O segundo casamento é uma dessas coisas, tá bom? Então, diante disso, é a compreensão que eu tenho daquilo que ela fala acerca do segundo casamento. Os fundamentos, eu já li a respeito disso, que ela traz são muito fracos, e são incoerentes com aquilo que a palavra diz, tá bom? Essa é a minha interpretação acerca desse assunto. Deixa eu ver se tem mais um que eu havia deixado aqui. Cadê? E a gente falou, né, nessa questão de Ellen White, por ser uma referência forte, né, no meio evangélico em algumas igrejas. Entretanto, existem vários líderes, né, que se posicionam a favor de um segundo casamento em outras denominações. A grande verdade é que o segundo casamento ele é popular. É muito mais fácil você rejeitar o perdão, é muito mais fácil você deixar de lutar, é muito mais fácil você deixar de cumprir um voto vitalício e se entregar a um novo amor em busca da felicidade, do que você se manter eunuco por causa do reino dos céus. E aí nisso se confirma a palavra de Jesus, quando disse assim, que nem todos podem receber essa palavra. Infelizmente, né? Certinho, pessoal? Deixe seus comentários do vídeo. Aquilo que vocês acham que eu poderia ter abordado mais, deixa aí. Aquilo que você acha que não foi muito legal, deixa aí também. Podem sugerir assuntos, tá? Podem sugerir assuntos e nós vamos conversando. Eu achei legal fazer esse vídeo até para esclarecer algumas coisinhas, alguns comentários bacanas. Tá bom? A gente se vê amanhã. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.